Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, neste vídeo, iremos falar a respeito do gênero textual conto. Em sala, nós observamos algumas das características dos contos, vimos que existem vários tipos de contos e o conto que iremos analisar agora é o conto popular, tá? Só para relembrar, por que ele é chamado de conto popular? Porque diz respeito a narrativas que transcendem o tempo e fazem isso pelo fato de ficarem na memória de um povo durante longos e longos anos, geração após geração. E o interessante nesses contos é que sempre há algum valor, algum ensinamento, porque nos contos, que são textos narrativos, nós observamos ali as ações, né, dos personagens, aquilo que eles pensavam, a maneira como viviam, como lidavam com certas situações. Então, as ações desses personagens, isso tudo nos ajuda a entender as necessidades deles, as emoções, tá? E nos ajuda também a nos familiarizar com esses sentimentos que eles acabam transmitindo. Então vamos lá, vamos analisar o conto juntos. Ele está no módulo 3, tá, gente? Na página 3 e 4, é um conto escrito por Maria Helena Alvim, tá? Está em sua obra Contos da Tia Lenita, publicado em 2010. E o título é A Princesa que Amava o Pai como a Comida Ama o Sal, certo? Então, o interessante desse conto é nós observarmos os elementos constituintes, né, desse gênero. Como nós vimos, existem vários elementos. Cada gênero textual, ele possui uma forma, né, de organização. E no caso dos contos, que são os textos narrativos, nós temos ali que analisar o foco narrativo, o tempo, o espaço, os personagens, o enredo, o clímax e também o desfecho. Lembrando sempre que no conto nós observamos o início, o meio e o fim. Às vezes o final da história, né, da narrativa, vai ser um final esperado, né? O famoso final feliz, como ocorre nos contos maravilhosos, por exemplo, né? E às vezes pode ser um final inesperado. E o que é que vai nos dizer aquilo que nós vamos esperar ou não? O desenvolver da história, né? Então, início, meio e fim. O conto é interessante porque nós não podemos ler aquela leitura rápida. Nós precisamos nos debruçar. Mesmo que seja um texto curto, precisamos nos debruçar. Por quê? Porque ali estão os detalhes. Nós precisamos observar os detalhes para poder identificar cada elemento constituinte. Lembrando que, às vezes, nós não vamos ter uma exatidão em relação a, por exemplo, o tempo, em relação a, por exemplo, o espaço em que a história, a narrativa acontece. E todas as vezes que isso acontecer, que for difícil identificar, nós podemos colocar indeterminado, né? Tempo indeterminado ou espaço indeterminado, tá bom? Vamos lá? Então vamos analisar juntos. Não vamos ler aqui porque subentende-se que vocês já realizaram a leitura em casa e isso aqui, esse vídeo, ele tem o intuito de ajudar vocês a revisar, tá bom? Então, logo na questão número 5, na página 5, onde temos curtindo o texto, nós temos uma questão onde fala sobre esses elementos, né, os elementos constituintes. Ali diz que no quadro Você Sabia, né, a gente observa aí alguns elementos que confirmam, né, que esse conto que nós observamos é o conto maravilhoso. E as perguntas são: assinale os elementos típicos desse gênero que confirmam isso, né? No caso, um enunciado solicitando que vocês assinalassem os elementos. Então, a gente observa que aqui nós temos mais de uma opção correta.
Respostas certas, letra B e a letra D, onde diz que, letra B, o texto faz referência a um reino com rei e princesas, tá? Então, por que a gente observa aqui um conto maravilhoso, que é um conto maravilhoso? Ele se configura como um conto maravilhoso, né? Que é uma variação do conto popular, certo? Por quê? Porque é uma narrativa curta, inicialmente transmitida de maneira oral, certo? Questões culturais, onde a gente tem sempre a presença do herói, da heroína, um príncipe, uma princesa, né? A luta do bem contra o mal, vez por outra, a questão, né? De um elemento mágico, e aí nós podemos lembrar dos contos da Disney, né? Todos nós conhecemos os contos da Disney, Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, Aladim, né? Patinho Feio, Polegar, Gato de Botas, e esses contos vocês observam que, por mais que os anos passem, né? Eles continuam na memória coletiva. Os nossos avós conheciam, os nossos pais conhecem, nós conhecemos, possivelmente os filhos irão conhecer. Então, geração após geração, esses contos permanecem, e a tecnologia vai fazendo com que essas histórias ganhem vida por meio das telas, né? Vem que os cinemas, eles lotam, né, mundialmente. Por quê? Porque as pessoas apreciam ver essas obras ganhando, assim, por assim dizer, vida por meio de cores, né? Efeitos especiais, tudo isso chama atenção, e a gente gosta tanto que sabe até contar histórias de cor, né? Então, essa é uma das características aí do conto maravilhoso, que é, na verdade, uma variação do conto popular. E a letra D também está correta, porque ela diz que a narrativa fala da existência de um soberano que quer pôr alguém à prova. Então, a gente tem, novamente, a questão do rei inserido na história. Outras opções também que estão corretas é a letra G e a letra H. Por quê? Na letra G fala do enredo. O enredo apresenta a ideia de superação, de resolução de um problema, para obter o favor ou a atenção de um ser superior. Então, é aquela luta, né? Aquela luta ali para provar alguma coisa. Então, a gente tem elementos do cotidiano, um conflito, né? Medo, sonho, rejeição, aprovação. Então, são características aí do conto maravilhoso. E a letra H fala que um personagem da realeza abre mão de seus direitos a fim de se sacrificar por uma causa maior, para provar algo, ser merecedor e ou portador de uma virtude. Então, a gente volta àquelas características do gênero, né? A gente lê e a gente observa um ensinamento, uma lição, um relato de vida, algo que nos familiariza com aquela personagem. Talvez eu iria agir daquela forma, daquela mesma forma, ou não, eu jamais faria isso, sabe? Faz com que, à medida que nós estamos lendo, a gente tenha essa resolução, né, de o que faria se eu estivesse no lugar. Bem interessante. Então, não deixem de ler de forma mais detalhada o quadro Você Sabia? Que está aí na página 5. Tá joia? Vamos lá. Passando aqui para a página 6, nós temos a questão número 7, onde diz assim: qual o objetivo do rei ao propor o desafio às filhas? Resposta certa, a letra A. A letra A diz: testar a inteligência delas e o amor que sentiam por ele. A gente já traz a questão do sentimento em relação ao amor. Questão 8 é mais uma resposta. Vocês vão, óbvio, retirar do texto, mas vocês podem colocar também com as palavras de vocês, contextualizando, certo? Onde diz assim: a resposta de qual filha pareceu menos criativa? Por quê? Então, vocês precisam responder e dar uma justificativa, explicar o porquê, né? Qual o motivo.
A resposta certa é a segunda filha. Por quê? Porque ela respondeu de forma muito semelhante à irmã mais velha, trocando apenas os elementos utilizados, tá? Então, a gente entende que a segunda filha, o que é que ela fez? Ela não fez nada de novo. Ela seguiu a fala da primogênita, né? Mudando apenas o astro e o período do dia. Então, vejam como o conto ele é bem rico em detalhes, tá? Em detalhes. Se vocês lerem com pressa, vocês deixam de observar os detalhes. Então, é importante ler com afinco. Joia? Questão 9. No trecho, o rei ficou calado e triste, porque, no seu entender, achava que a comida podia passar sem o sal. Essa informação, gente, esse trecho está no parágrafo 8. A expressão em destaque introduz o quê? Então, qual é a expressão em destaque? No seu entender. Então, é no entender. Esse entender é em relação a quem, né? Resposta certa, letra B. O rei, ele tinha uma opinião oposta à filha, tá? Então, o rei discordou. Foi aí que inicia o conflito. A resposta das filhas anteriores agradou. Ele se agradou das respostas. Mas quando a filha fez o comparativo em relação ao sal, isso desagradou ao rei e fez com que ele desaprovasse a resposta dela. Então, por isso que usa o termo oposta, né? Oposição, ideias que entraram em conflito. Joia? Questão 10. No trecho como, e a palavra como, né? O termo como está destacado. Precisava de abrigo e de comida. Foi pedir trabalho no Palácio Real. Parágrafo 10. A palavra em destaque como introduz condição, empecilho, desculpa ou motivo. Aí a gente observa que a resposta certa é a letra B. O motivo para pedir trabalho. Então, ela saiu da realeza, ela saiu naquele momento. E aí, o que é que ela iria fazer? Para onde ela iria? Né? Visto que ela precisava de abrigo, precisava de comida. Ela deixou de ser princesa naquele momento, né? Então, a palavra como está explicando aí o motivo que ela teve para poder pedir trabalho. Questão 11. É possível o emprego da letra maiúscula para palavras reis e princesa, rei e princesa, como utilizado no texto. Qual o efeito de sentido dessa opção no conto? Por que é usada a letra maiúscula? Bem, o uso da letra maiúscula tem a intenção de destacar o personagem em relação aos demais. Vejam como isso é importante. Quando nós estudamos os elementos constituintes do gênero, a gente observa que tem lá personagens, né? Quando nós falamos em personagens, a gente tem que lembrar que existem 3 personagens, tá? Voltem aí rapidamente à página 23 do módulo 3. Na página 23, quando vocês observam em personagens, vem uma explicação. Quem são os personagens? Aqueles que participam da história. E eles podem se configurar em 3 tipos, digamos assim. Nós temos o personagem protagonista, nós temos personagens que podem ser secundários e também temos os antagonistas. Então, o que é que significa? O protagonista, né? Pro vem de primeiro, tá? Então, são aqueles mais, digamos assim, importantes, que sem eles a narrativa não teria força, certo? E aí nós temos os secundários. A palavra secundário vem de segundo. Então, em que sentido? São aqueles que apoiam, né, a narrativa junto aos
personagens protagonistas. Então, eles estão ali também como partícipes da história, não com o mesmo grau de importância, mas sem eles também a história ela não teria um desenvolvimento bacana, certo? E temos também os antagonistas. Lembram que nós falamos que os contos, eles têm essa característica da luta do bem contra o mal, do que é bom, do que é ruim? Então, todo protagonista, ele precisa do antagonista para que o conflito possa acontecer e o clímax e, por fim, o desfecho, certo? Geralmente positivo para a narrativa. Tá? Então, quando vocês forem analisar um conto, vocês têm que observar a existência dessas personagens lá, tá bom? Vamos voltar então para a questão. Então, entenderam? Utiliza-se a letra maiúscula para destacar o personagem, tá? É como se a gente estivesse agregando valor, dizendo o quão ele é importante. Já é? Questão 12. Em que momento a autora passa a empregar a letra maiúscula para a palavra princesa? Por quê? Então, na questão 11, nós falamos do uso da letra maiúscula em relação à questão, né? Da necessidade de você demonstrar a importância. Já a questão 12 quer saber em que momento foi usado para a princesa. Então, é uma questão onde você vai situar o parágrafo onde isso aconteceu. E a resposta certa é o parágrafo 14. A partir, né, do parágrafo 14. No parágrafo 10 também, a palavra princesa aparece, mas só que de uma maneira mais genérica. Então, vocês têm que entender aquilo que tem peso, aquilo que é muito importante, talvez aquele momento, aquela cena, certo? E aquilo que é mais genérico, certo? Ou seja, não é digno de tanta notoriedade. Então, se não é digno de notoriedade, significa que não é tão importante assim para ser escrito com a inicial maiúscula. Questão 13. A quem se refere os termos destacados em chamou-a e recomendou-lhe? Interessante essa questão, né? A gente entende que quando nós vamos construir um texto, nós não podemos ser repetitivos, porque o texto fica cansativo e nós vamos fugir, né, da questão da concordância verbo-nominal. Então, o que é que a gente precisa fazer? Nós vamos utilizar pronomes, né, os nossos ajudantes, para que o texto possa, digamos assim, ser mais fluido, certo? Mais gostoso de ler, mais prático de ler e também rico na construção da gramática, né? Na construção gramatical. Então, quando eu digo chamou-a e recomendou-lhe o maior cuidado com a confecção de pratos, está se referindo a quem? Quem é que foi chamada? É isso que os pronomes querem nos dizer. Aí vocês observam aí. Os termos se referem a quem? A sua melhor ajudante, que no contexto nós sabemos que era a princesa que estava disfarçada. Viram, gente, que rico? Não é difícil, mas a gente precisa ler com eficiência. Lembre-se sempre, não basta estarmos alfabetizados, né? Nós precisamos dominar o nosso idioma nativo, saber, né, interpretar corretamente os textos. Olha quanta informação a gente consegue retirar de um conto. Muita coisa. Inclusive, questões que nos direcionam também para a língua portuguesa, a parte gramatical da língua portuguesa, certo? A questão 14 vem falando sobre o uso das aspas, tá? Todos nós usamos aspas, principalmente vocês enquanto estudantes no dia a dia, ao se referir, né, a falas de outra pessoa, né, para separar também as falas, mostrar as vozes do texto.
Então, a pergunta 14, por que elas foram usadas no parágrafo 4, 6º e 7º? No 4º, 6º e 7º parágrafos. Resposta: foram usadas para separar as falas das filhas e a voz do narrador. Ok? Questão número 15. No trecho, quando tudo ficou pronto, avisou o mordomo, que tocou o gongo. A palavra em destaque poderia ser substituída por... Ou seja, a palavra gongo, no parágrafo 15, pode ser substituída por sino, gaita, flauta ou pandeiro. Então, a resposta certa é a letra A, sino. Gongo é a mesma coisa de sino, tá? Mesmo significado. (16) Assinale a possibilidade de significado da palavra acepipes. Vocês devem ter observado quando estávamos lendo o texto, né? Foi questionado a vocês se existia alguma palavra além daquela que está aqui em destaque, que é tarte, né? Que vocês não sabiam o significado. E foi comentado em sala a respeito de acepipes, tá? Que nada mais é do que uma iguaria, né? Então, um prato típico, digamos assim. É a mesma coisa. Então, a resposta certa seria a letra B. Todas as vezes que vocês estiverem lendo uma obra, um texto curto, enfim, e que surgir dúvida a respeito do significado de palavras, o nosso melhor amigo, o dicionário. Hoje nós temos essa riqueza em mãos que é a internet, né? Quando bem usada, que nos ajuda de uma maneira muito mais rápida a encontrar o significado das palavras. E se a dúvida persiste, vocês podem pedir, não é? Que se coloque a palavra dentro de determinado contexto, para que vocês consigam entender o significado dela, tá certo? Então, maravilha, maravilha. Bom, a última questão em relação a esse texto, né, é a questão 17, que diz: no trecho, organizaram-se grandes torneios de armas, caçadas aos javalis, jogos florais, saraus de músicas, de danças e banquetes em honra desse rei e sua comitiva. Constatam-se práticas cortesãs de uma época e cultura distintas das nossas, o que hoje se faz comumente para receber alguma autoridade e sua comitiva. Pronto, então, é uma pergunta bem simples em relação ao trecho onde falou a respeito da questão da comitiva, né? Que a importância daquele jantar, de receber bem, é porque estava tendo ali a comitiva daquele rei. Então, é uma pergunta que traz para o contexto de hoje em dia. A gente entende que as comitivas, elas realmente ainda existem e elas têm uma razão de ser. Então, o que é feito quando vamos receber, né, alguma autoridade? É só vocês lembrarem da questão dos países, dos governantes, né, dos presidentes. Quando eles viajam para outros países, eles levam a comitiva. Então, o presidente nunca sai sozinho da nação que ele preside, né? Ele leva ali outros políticos ao lado dele, né, que compõem a liderança política dele durante aquele mandato. E quando isso ocorre, é organizado jantares, troca de presentes, entregas de chaves simbólicas, né, da cidade. Já ouviram falar, fulano de tal recebeu a chave da cidade. A gente sabe que não é uma chave no sentido literal, que vai abrir uma porta, não. Tem um outro contexto. Se vocês quiserem pesquisar também, fiquem à vontade. Lembrando sempre que o bom aluno é o aluno pesquisador. Então, quanto mais vocês pesquisam, mais amplo será o conhecimento de vocês. Tá joia? Espero que tenha ficado bem entendido.
essa nossa revisão sobre o conto popular, né? E a versão dele, que é o conto maravilhoso. Próximo vídeo, vamos trabalhar um pouco com o segundo conto que o módulo trouxe, o conto a respeito do garoto Nino. Até já! Beijo!